Boa tarde para quem está ligando a TV agora, para quem já estava com a gente desde o 12h30, horário eleitoral encerrado, estamos de volta com o Band Cidade e a partir de agora para a nossa última entrevista da série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito e também candidatas. Ontem recebemos Adna Silveira, do PSDB, vice-candidata a prefeita na chapa de Oswaldo Fonseca. Hoje estamos recebendo a irmã Darkiane, da Rede, que vai estar está já na chapa de Carlos Cabral, do PSB. A partir de agora, a gente vai iniciar a nossa sabatina, porque está no ar o Band Eleições 2024. Vamos começar a partir de agora a nossa sabatina, só que antes de iniciarmos aí a nossa rodada de entrevistas com a vice-candidata a prefeita, a irmã Darkiane, vamos primeiro apresentar os nossos convidados de hoje. Vou até pegar uma colinha aqui, porque o currículo é vasto dos nossos convidados, né? Dr. Antônio de las Cuevas, advogado, pós-graduado em Direito do Agronegócio, Meio Ambiente e Desenvolvimento na UniRV, presidente da Comissão Especial de Direito de Agronegócio da OAB Rio Verde, membro das Câmaras Técnicas de Desenvolvimento Rural e de Assuntos Legislativos do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, o CODERV, e várias outras funções importantes. É um nome de peso hoje aqui também no nosso, assim como os demais convidados durante a semana. Doutor Antônio Las Cuevas, boa tarde para o senhor. Boa tarde, satisfação estar aqui com todos vocês. É uma honra poder participar, mesmo que de uma forma singela desse processo eleitoral. Irmã Darkiane, satisfação em tê-la aqui conosco e obrigado pelo convite. Todo nosso, a honra de estar aqui com o senhor. Vamos apresentar também, olha o currículo desse aqui também, eu vou te falar uma coisa, tá? Vou até dar um pouco mais depois que eu sair daqui hoje. Professor Jean Pinho, professor executivo de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, especialista e consultor de produtividade de equipes e apresentador também do programa A Hora do Rush, lá da Rádio 96 FM. Mais uma vez agradecer à organização Júlio Caparelli, que liberou aí os profissionais estarem com a gente nesta semana. Professor Jean Pinho, seja bem-vindo, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde à candidata, boa tarde, Rômulo, doutor. Para mim é um prazer estar aqui, agradeço o convite. É muito legal estar aqui na Band e ajudando no processo eleitoral da nossa cidade. Acho que é uma contribuição importante a gente ouvir todos os candidatos a prefeito e os candidatos a vice. É um prazer estar aqui. Com certeza. Aliás, é bom a gente ressaltar isso, né? Às vezes pode parecer diferente você ligar a TV e ver entrevistas com os candidatos a vice. Eu acho que é uma situação que a gente está batendo na tecla todo dia e volto a repetir, que muitas pessoas devem se atentar. O vice pode, na ausência do prefeito ou na ausência de um governador, na ausência de um presidente, assumir aquele posto. Então você precisa saber sempre também quem está ali na companhia do candidato que está à frente, mas também saber quem é o vice ou a vice desse candidato. Por isso que a gente está abrindo esse espaço já na segunda rodada de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Rio Verde. Vamos começar a partir de agora a nossa sabatina. A partir da primeira resposta da candidata, passa a contar o tempo de 30 minutos, que vai estar aparecendo apenas para ela aqui no nosso estúdio. Para você que está em casa, o tempo que vai aparecer na tela é o tempo de resposta, que ela terá no máximo 3 minutos para cada resposta. Não necessariamente precisa utilizar os 3 minutos, mas o teto máximo para cada uma é de 3 minutos. Irmã Darkiane, seja bem-vinda ao Band Cidade. Obrigado por participar conosco. E a primeira pergunta que eu faço para a senhora é por que a senhora aceitou esse convite de ser candidata a vice-prefeita de Rio Verde. Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Eu quero aqui cumprimentar a todos que estão aqui envolvidos, né, nessa sabatina. Quero cumprimentar aqui a minha futura primeira-dama que está aqui me acompanhando, a minha assessoria que está aqui também, né, me dando um suporte. Quero cumprimentar a todos que estão envolvidos nos bastidores desse programa, porque esse programa só está indo ao ar porque tem uma equipe aí por trás trabalhando. E eu quero agora me direcionar a você, eleitor, né, que está aí do outro lado, que tirou um tempo hoje para me ouvir. Eu quero cumprimentar você nessa tarde. Bom, Rômulo, o que me fez aceitar o desafio, esse grande desafio da minha vida, um dos desafios, né, porque eu já enfrentei vários, foi que eu sou uma mulher, para quem não me conhece, eu sou a Darkiane, né, a vice do Carlos, e sou mãe, esposa, casada há 23 anos com o Marco Aurélio, mãe de 2 filhas,
e cristã há 23 anos também, e prestei, até o último momento da minha vida, até eu entrar nesse grande desafio, eu estava prestando um trabalho, quero deixar aqui bem claro, voluntário na minha igreja, né, há 17 anos, quase 17 anos, fazendo um trabalho com mulheres, voltado para o social. E o que me fez entrar na política, a aceitar esse desafio, primeiro, que foi por um propósito de Deus na minha vida e por uma ordem de Deus. E escolhido não tem escolha, ele simplesmente obedece à voz de Deus. E primeiro por um propósito e depois porque quando eu estava prestando esse serviço social, trabalhando com essas mulheres na igreja, porque é um trabalho que eu gosto muito, é o trabalho de mulheres, por muitas vezes eu me senti impotente, porque eu fazia ali o acompanhamento com essas mulheres, né, no espiritual, conduzindo essas mulheres, né, através da palavra, através da fé, a se resolverem emocionalmente. Mulheres que chegam com traumas, com dificuldades, com problemas emocionais, e entendendo que toda mulher, para ela ser bem resolvida, quando ela é bem resolvida emocionalmente, ela resolve 95% dos problemas dela. E eu me senti impotente às vezes, porque quando eu fazia esses atendimentos, eu fazia a parte espiritual. E eu via que quando eu concluía esse atendimento espiritual, eu não tinha a parte técnica, que era encaminhar essas mulheres para algum órgão que fosse orientá-las na saúde, por exemplo, um acompanhamento terapêutico para que elas pudessem continuar o acompanhamento delas. Então foi isso que me fez entrar na política. Primeiro por um propósito de Deus e outro pela oportunidade de fazer mais. Certinho, obrigado, candidata. Doutor Antônio de las Cuevas, representando o CODEV, quero agradecer mais uma vez pela presença. Fique à vontade para a primeira pergunta. Candidata, a gente sabe que a indicação como vice, ela é extremamente importante dentro de um processo eleitoral. Tem seus motivos, suas razões. Dentro dessa nomeação, dessa indicação da senhora, como será o papel da senhora dentro da gestão? De forma ativa, abraçando secretarias, conduzindo, né, na verdade, algumas secretarias. Explica para nós a sua participação efetivamente, né? Porque a gente sabe que o prefeito ele é o ator principal e o vice ele é o coadjuvante, mas ele é importante tanto quanto, em função da sua responsabilidade, bem como o Rômulo já disse. Numa eventual ausência, quem assumiria a prefeitura seria a vice, tamanha é a sua importância. Então, como seria o seu trabalho se eleito o candidato da senhora? Gente, eu quero aqui ressaltar que o que primeiro me fez o diferencial para o Carlos me convidar para estar ocupando essa posição, porque às vezes até tem pessoas que me perguntam, foi você que se ofereceu? Não, foi um convite do Carlos. E ele fala muito isso, que o que chamou a atenção nele foi que ele viu em mim uma mulher que gosta de cuidar de gente. E realmente eu gosto de gente. E, para falar a verdade, a minha função já foi até designada para mim. Eu vou ser vice-prefeita de Rio Verde. E eu vou ser a melhor vice-prefeita que Rio Verde vai ter. E você até disse aqui, se caso o meu candidato for eleito. Eu quero dizer para você que Carlos Cabral e Irmã Darquiane, nós temos as melhores propostas. Por isso que nós vamos ser eleitos. E eu quero atuar como vice-prefeita ali na prefeitura. E eu quero dizer para você que eu não quero ser a vice-prefeita que fica dentro de uma sala com o ar-condicionado ligado, esperando o problema vir para mim, para eu resolver. Eu quero ir para as ruas de Rio Verde, como eu sempre fiz, ir atrás das pessoas, buscar a solução para os problemas, saber aonde estão os problemas. Eu não vou esperar o problema vir na minha sala para eu resolver. Eu quero estar atuando nas ruas como vice-prefeita, que é uma das funções que ele já me deu, que é ir para as unidades de saúde, fiscalizar como que você, eleitor, o nosso eleitor está sendo bem atendido, se está sendo bem recebido nas unidades de saúde e se está sendo atendido como você merece, porque você merece um atendimento
com dignidade. Então essa é a minha função, fazer o trabalho de vice-prefeita, mas você vai ser vice-prefeita, então você vai ter um cargo elevado, isso não enche o meu coração. Essa palavra vice-prefeita não enche o meu coração. Eu quero dizer para você que eu quero ser a vice-prefeita do trabalho, a mulher que se joga nas pessoas, que se entrega, que se precisar de eu catar o papel que está no chão dentro da prefeitura, colocar no cesto de lixo, é isso que eu quero fazer. Se precisar, se houver necessidade de eu limpar a minha sala, é isso que eu quero fazer. Eu quero estar a serviço do povo, porque quando eu for intitulada, quando eu for receber posse de vice-prefeita, eu quero ser a empregada do eleitor que colocou a confiança na irmã Darquiane. Eu não quero estar ali só para ser servida, eu quero servir, que foi o que eu sempre fiz, foi o que eu disse aqui, que eu sempre fiz um trabalho voluntário. Então, eu quero estar servindo a população no meio da nossa cidade, é isso que eu quero fazer, eu quero servir você, eleitor, como você merece, como você precisa, ser bem atendido, com dignidade, é isso que eu quero fazer, eu quero atuar como vice-prefeita. Obrigado, candidata. Vamos agora para a pergunta do professor Jean Pinho, a primeira na nossa rodada da sabatina. Fique à vontade, professor. Candidata, boa tarde, né? Seja bem-vinda também a essa sabatina. Acho um nome meio forte, sabatina, mas é, na verdade, expor as ideias, fazer com que o candidato possa expor suas ideias. E aí eu quero trazer uma perspectiva, primeiro de que nós sabemos que a senhora é uma liderança social, todos sabem disso, né? E que será uma liderança política. E a gente sabe que liderar, o Carlos, o candidato a prefeito, ele pode proporcionar para a senhora o cargo de vice-prefeita. Mas ele não consegue construir a autoridade que a senhora precisa ter para conseguir conquistar as coisas que estão, inclusive, no plano. Qual a experiência, porque nós estamos falando de liderança social e liderança política, qual experiência política torna a senhora capaz, ou como a senhora vê essa diferença entre liderança social e liderança política, e como a senhora vai se posicionar quando tiver que assumir o posto de líder política na vice-prefeitura? Então, gente, na verdade, às vezes alguém pode até dizer que, diferente dos meus adversários, aí, os candidatos, que eu até quero dizer que eu não quero inimigos e nem tenho inimigos. O meu negócio é falar sobre paz, é levar o amor, é isso que eu quero. Mas, assim, o diferencial da irmã Darquiane, de talvez não ter ocupado um espaço público, um cargo público, ou, quem sabe, qualquer outra coisa do tipo. O meu diferencial, sabe o que é? É que, diferente dos outros candidatos, eu vim de uma família muito simples, de uma família muito humilde, né, que tive que lutar para poder conquistar o que eu tenho hoje, com muita dificuldade, ter a minha casa, saber conduzir a minha casa. Estive aí na frente de um trabalho, né, muito grande da minha igreja, que é um dos maiores departamentos, que é o Departamento das Mulheres, a USADE. Inclusive, eu até quero deixar aqui um abraço para todos e dizer para vocês que estou com saudade das usaderianas, viu? Eu quero deixar aqui para vocês dizer que vocês moram aqui no meu coração, independente do lugar que a irmã Darquiane pise, vocês moram comigo. E diferente dos meus candidatos, a experiência que eu tenho é a experiência de vida. Eu acho que nada melhor do que isso para colocar em prática. E eu sempre, tudo que veio para minha mão, que veio e que vem para minha mão, eu conduzo com muita responsabilidade. Porque, igual às vezes as pessoas pensam, vai ser vice, vai ter holofortes, e é uma coisa que eu nunca quis para minha vida. Deus sabe que eu nunca quis. Atuei na USADER e... na maioria das vezes eu sempre dizia assim, não, pode me deixar nos bastidores, eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, mas sempre com muita responsabilidade, atuando muito bem, enfrentando de cabeça erguida os desafios que vêm para mim. E tem duas palavras que me definem, uma delas é a fé, porque é ela que me move. É ela que me faz avançar todos os dias, levantar, enfrentar os grandes desafios que eu já enfrentei até aqui, as grandes dificuldades. Mas a minha experiência, e a outra palavra que me define é a resiliência. Porque diante das experiências de vida, dos processos difíceis que eu já tive que enfrentar na minha vida, eu precisei aprender a ser resiliente. Então eu sou do tipo da candidata a vice-prefeita que não vai desistir, independente do desafio que vai vir na minha mão. E outra coisa, eu tenho um gestor,
sabe? Que é um companheiro que se chama Carlos Cabral. E por isso que eu quero dizer para você, eleitor que está daí, que nós somos a melhor opção, que também é um homem humano, muito inteligente, preparado, estudou para isso. E se ele me escolheu para vice dele, é porque ele viu na irmã Darkiane um potencial para poder assumir esse cargo, se preciso for. Viu? E aí, por isso, eu vou enfrentar com muita responsabilidade, como tudo que eu já fiz na minha vida até aqui. Ok, obrigado, candidata. Obrigado, Jean, pela pergunta. Obrigado, candidata, pela resposta. Candidata, queria que a senhora falasse sobre uma questão muito interessante que nós temos no Brasil já há algumas eleições, que é a questão das mulheres serem maioria entre os eleitores. Nós temos hoje mais de 150 mil eleitores em Rio Verde, 52%, acima de 52%, são mulheres. E o candidato Carlos Cabral, bem provavelmente, deve ter pensado também nessa questão de colocar uma mulher na sua chapa para tentar puxar essas mulheres eleitoras aqui em Rio Verde. Mas de que forma que, na prática, a senhora conseguiria puxar essas eleitoras mulheres de Rio Verde para a candidatura de Carlos Cabral e irmã Darkiane? Gente, deixa eu falar algo para vocês, que quando se fala de mulher, o meu coração enche. E foi um diferencial que eu vi no Carlos, né, atuando como deputado, que talvez a intenção dele não foi exatamente essa, querer puxar votos femininos, apesar de saber que a maioria dos eleitores da nossa cidade são as mulheres. Mas o diferencial do deputado é que ele, independente, antes de me conhecer, foi o que me chamou a atenção, ele tem muitas leis que ele aprovou como deputado em defesa da mulher. E isso me chamou a atenção. Então ele já é um homem que valoriza a mulher, independente de qualquer circunstância. Tanto que ele escolheu uma vice-mulher. E o que eu quero deixar aqui para as mulheres, como incentivo, porque a irmã Darkiane é uma mulher família, viu? Que eu priorizo a minha casa, eu priorizo o sacerdote que é da minha casa, que é o meu esposo. Então, assim, eu sempre conduzi com muita sabedoria de Deus a minha casa, respeitando o lugar, o espaço do meu marido, e vou continuar respeitando, independente de posição social que eu estiver. Eu vou continuar respeitando ele, mas eu quero convidar você, mulher, que está daí me ouvindo, que está aí de lá, ouvindo a irmã Darkiane. Eu sou uma mulher que tive que me reconstruir várias vezes, por várias vezes. Eu tive que recomeçar, né? Inclusive, foi uma situação, o ano passado que eu vivi com meu esposo, com uma enfermidade que bateu na minha casa, que me fez recomeçar mais uma vez na minha vida. Foi onde eu ingressei no curso de serviço social. Hoje eu estou cursando na faculdade de serviço social, porque eu vi em mim a capacidade de poder ir mais. E vi nessa oportunidade política que eu posso expor as minhas ideias, expor aquilo que eu acredito, sem ultrapassar o sacerdote da minha casa, que é o meu esposo. Eu serei adjuntora com ele e quero dizer para você que você tem um potencial que você só precisa descobrir ele. É assim que eu tenho feito na minha vida, na maioria das vezes que eu tenho recomeçado e tive que recomeçar da maneira e da forma mais difícil. Que talvez se eu for contar aqui, talvez alguém até vai dizer assim, não, mas você passou por isso? Sim, e eu tive que recomeçar a minha vida por várias vezes. E agora não é diferente, estou recomeçando a minha vida de uma maneira muito desafiadora, mas eu quero dizer para você, mulher que está aí me ouvindo, que você vá para as ruas também, colocar o seu potencial, defender aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é verdade para você, não deixe ser intimidada por ninguém ou por situação nenhuma. Vai para as ruas, vamos votar no dia 6 de outubro, vai para a urna, vote 40, Carlos Cabral, prefeito e irmã Darkiane. Obrigado, candidata. Temos chegando aqui a 15 minutos, a metade da nossa entrevista, a nossa sabatina. Dr. Antônio de Las Cuevas, que representa o CODEF, fica à vontade para a sua segunda pergunta. Senhora Darkiane, eu vou filtrar, a gente até pelo pouco tempo, mas eu tinha algumas perguntas aqui, eu vou mais para a parte de gestão ali. A gente sabe que os pilares de uma gestão pública é saúde, moradia, que é habitação, transporte e educação. Dentro dessa linha do transporte, eu vejo que Rio Verde está indo para um caminho de quase calamidade na parte de transporte público pela quantidade de carros, de veículos, e a cidade está crescendo. Dentro da estrutura do projeto de vocês,
qual é a solução, o que vocês vêm vislumbrando para Rio Verde, dentro desse cenário de transporte público, pensando na população de baixa renda que precisa ter acesso, e também na parte de gestão de tráfego. Eu falo que hoje a gente tem alguns gargalos aqui. Queria saber a opinião da senhora e também o que vocês vêm planejando se eleito. Por isso que quando eu digo que as melhores propostas estão no plano de governo de Carlos Cabral e vice Irmã Darquiane, eu vou te falar por quê. Ele tem falado muito nos discursos dele sobre esse problema que nós estamos enfrentando em Rio Verde, porque a cidade está crescendo e com isso vai crescendo os problemas também. Ele tem falado muito nos discursos dele sobre implantação de novos viadutos, ligação de passarelas de um bairro para o outro, vias de rápido acesso. Mas tem um detalhe aqui, uma proposta no nosso plano de governo que eu gostaria de ressaltar, que vai beneficiar você, eleitor, que vai facilitar a vida do cidadão, que é zerar a taxa do transporte público. Por quê? Porque quem depende desse transporte é o menos favorecido. Se ele vai para o transporte público, é porque ele não tem condições de ter um veículo, ou quem sabe alguma coisa para se locomover, e ele depende do transporte público. E quem depende do transporte público para trabalhar hoje, geralmente ele está morando lá na periferia, um bairro mais afastado da cidade, um bairro mais difícil de acesso, e ele precisa se locomover. E isso me chama atenção no nosso plano de governo, porque vai beneficiar, e geralmente a pessoa que sai para trabalhar, ele não é o único da casa. Geralmente ele tem ali 4, 5 pessoas que ele também depende do meio público. E isso acaba gerando uma alta no orçamento desse cidadão, desse eleitor, desse pai de família, que poderia estar aproveitando esse recurso para investir no outro lado da sua família. Então é um dos projetos que chama muita atenção do meu coração. É isso, que vai beneficiar você. Por isso que eu estou dizendo para você, dia 6 de outubro, não tem outra opção melhor. Tem que ser Carlos Cabral, prefeito, Irmã Darquiane, vice. É gente como você, que preocupa com você, que preocupa com as dificuldades, que quer facilitar a sua vida. Nós queremos facilitar a vida dos rioverdenses. É isso que a gente quer fazer, trabalhar por você, facilitar a sua vida. Obrigado, candidata. Professor Jean Pinho, fique à vontade para formular mais uma pergunta. Candidata, a gente sabe que hoje paira, né, um debate, uma questão importante, que é a participação feminina na política. Ou seja, nós não estamos falando de eleitoras agora, estou falando de participação efetiva das mulheres dentro da política, que certamente é um desafio que a candidata tem de trazer a mulher para participar, opinando e etc. Ou seja, a participação efetiva da mulher na construção da gestão. Partindo dessa premissa, qual foi a sua participação na construção do plano de governo do Carlos? Qual foi efetivamente a participação e como foi essa participação na construção do plano de governo do candidato Carlos Cabral? Realmente você falou algo que é importante. Quando às vezes as pessoas desacreditam da mulher na política. Mas eu quero dizer para você que dá para a gente, como mulher, atuar em qualquer área da nossa vida, como em qualquer profissão, independente de qualquer coisa. Se eu tiver caráter, não há nada que vai me corromper. Né? Eu vou lutar por aquilo que eu acredito. E eu participei de várias situações do nosso plano de governo, juntamente com o Carlos. Mas uma das principais propostas que eu participei diretamente, juntamente com a primeira-dama, que é um projeto que eu tinha no meu coração, trabalhando com mulheres há muito tempo, que eu tinha já no meu coração um sonho de implantar isso nas ruas. E me faltava recursos. E depois que o Carlos me convidou, eu sentei com a primeira-dama, né, a nossa futura primeira-dama, Deise Franciele, e expus para ela o desejo do meu coração. E ela começou a sonhar comigo, né? E nós duas fomos encaixando algumas coisas, depois nós chamamos o nosso gestor, né, que nós estamos debaixo de uma hierarquia, e ele disse assim, não, dentro do orçamento que a gente tem, nós conseguimos fazer isso, que é dentro da assistência social. Dentro da rede de apoio à família que nós temos no nosso plano de governo,
nós temos teremos a Secretaria de Apoio à Família. E dentro dessa secretaria, nós teremos a Vila da Acolhida, que é o que eu sei fazer, projeto social, cuidar de gente. Nós teremos a Vila da Acolhida e dentro da Vila da Acolhida, nós teremos um projeto chamado Ressignificando, que é um projeto que nós vamos trazer mulheres, né, que, em situações de traumas, violências, independente de qualquer situação que seja doméstica, emocional, nós vamos receber essas mulheres. Lá dentro desse projeto nós teremos apoio na saúde emocional, primeiro com psiquiatra, atendimento psiquiatra, psicológico, depois nós vamos tratar da saúde feminina dessa mulher, que é essencial, né? Nós teremos atendimento ginecológico, que vai tratar ali do preventivo, que é uma coisa que a gente tem andado aí nas ruas da nossa cidade, tem ouvido muito a dificuldade que as mulheres enfrentam para serem atendidas nas unidades de saúde, nesse quesito saúde da mulher. Nós teremos o atendimento da saúde da mulher ali dentro, saúde bucal, e depois de tudo isso nós vamos cuidar da autoestima dessa mulher, que é ter ali dentro cursos de cabeleireiro, manicure e pedicure, ensinando essas mulheres uma profissão, ensinando elas a restaurar a autoestima dela, né, cuidando dela, da autoestima, e depois profissionalizando essas mulheres para o mercado de trabalho, onde elas poderão, né, trabalhar e ter ali o seu recurso próprio financeiro. Obrigado, candidata. Doutor Antônio de Las Cuevas, pode formular mais uma pergunta. Senhora Darquiane, a senhora fala muito na parte de assistencialismo e eu concordo que é algo que nós temos que nos preocupar enquanto seres humanos. Eu mesmo faço parte de um grupo chamado Amigos contra a Fome aqui em Rio Verde, bastante ativo, mas pensando do lado do desenvolvimento da cidade. Hoje a gente temos observado, principalmente dentro do CODERV, analisando algumas situações, de empresas que vêm conhecer a cidade, mas por questões talvez burocráticas, fiscais, e migram para outros estados. Dentro desse cenário de investimento, de desenvolvimento de Rio Verde, o que a senhora enxerga como solução e atração para que empresas venham para a nossa cidade? Eu acredito que isso tenha sido discutido junto com o plano de governo, junto com o candidato da senhora. Gente, eu quero ir para a rua cuidar de gente, como eu disse aqui, né? E nós falamos aqui sobre mulheres, eu estou aqui falando sobre mulheres. Nós temos um projeto em fechar parcerias com empresas, inclusive nós temos um projeto dentro do nosso plano de governo que vai beneficiar também as mulheres, que eu gostaria de ressaltar isso aqui também, que também entra nesse social, porque na nossa Secretaria de Apoio à Família nós teremos a parceria com as empresas, onde nós vamos montar, né, as creches dentro das empresas. Então, assim, já está sendo um incentivo para que essa empresa possa vir investir na nossa cidade. Por quê? Quando uma mulher, quando eu falo de mulher, o que eu entendo, quando uma mulher ela sai para o mercado de trabalho, o desejo dessa mãe, que ela tem uma criança pequena em casa, ela não sai de casa para trabalhar porque ela quer trabalhar. Ela sai de casa para trabalhar porque ela precisa da sua participação no orçamento da casa, que por muitas das vezes o esposo não consegue atender. Então, nosso projeto sobre as creches implantadas dentro dessas empresas, eu quero dizer para você, empresário, que você pode vir investir na nossa cidade. Sabe por quê? Nós vamos ter qualificação de profissionais para cuidar dos filhos dessas mulheres dentro da própria empresa. Aí você imagina como essa mulher vai produzir melhor? Ela vai produzir melhor, por quê? Porque ela vai estar ali trabalhando, né? Poder levar o filho para trabalhar junto com ela. Imagina como esse projeto é lindo. Olha como que esse projeto vai beneficiar você, mulher, que depende, porque a maior preocupação da mulher é sair para trabalhar e não saber com quem deixar o filho dela. É sair para trabalhar e não saber quem vai cuidar do filho. E quando ela estiver ali trabalhando e sabendo que o filho dela está ali do lado e que qualquer situação de imprevisto que acontecer, ela pode ir lá buscar o filho e resolver o problema, ela vai produzir mais, ela vai trabalhar mais, ela vai trabalhar mais motivada, porque ela vai trabalhar despreocupada. Então é isso, eu quero convidar você. E como a nossa cidade cresce tanto e nós teremos uma gestão
excelente, porque o meu candidato é a melhor proposta para Rio Verde, porque é um homem preparado, é deputado, tem 4 mandatos, tem experiência, então a nossa cidade vai crescer muito. Eu quero dizer para você, eleitor, que nós vamos ser a melhor gestão que Rio Verde já teve. A melhor. Nós vamos ficar para a história de Rio Verde. A nossa descendência vai falar de mim como vice-prefeita, a descendência do nosso prefeito vai falar dele como prefeito dessa cidade, porque a nossa gestão será a melhor, porque nós vamos trabalhar para facilitar a vida dos empresários e de você, rioverdense. Professor Jean Pinho, nós temos aí, dá para 30 segundos para formular a pergunta, 30 a 40 segundos. É rápida. Atrelando, fazendo uma ponte entre o universo social e o universo das empresas, a gente sabe que o Observatório Nacional de Direitos Humanos aponta que pouco mais de 50% da motivação que leva alguém a morar na rua é não ter emprego. Só que a gente também sabe que desemprego não tem nada a ver com desempregado. E eu acho que a gente não tem desemprego, eu acho que a gente tem desempregados, o que são coisas completamente diferentes. As pessoas não estão empregadas porque não têm capacitação. Como é que vocês pensam, socialmente falando até, em gerar capacitação para que as pessoas deixem de ser desempregadas e vão para a rua? Outro quesito muito importante. Quando eu falo que nós temos as melhores propostas para o plano de governo de Rio Verde, que será a melhor gestão, é porque eu quero dizer para você, eleitor que está aí do outro lado, que eu tenho experiência em todas as áreas. Eu tive que me redobrar, porque eu já dependi da saúde, da educação, eu já dependi de meios públicos para sobreviver. Mas eu enfrentei uma enfermidade na minha casa, há um tempo atrás, que o desemprego bateu na porta e nós tivemos que lidar com isso. E nós temos um projeto muito lindo no nosso plano de governo, Carlos Cabral e Irmã Darchiani, que se chama Maternidade dos Novos Negócios, que é onde nós vamos, por exemplo, o pequeno empreendedor, ele quer empreender, e às vezes falta espaço para ele, e às vezes condições financeiras, porque a gente sabe que como a cidade cresce, nós temos uma cidade aí que os custos são muito altos, né? E então nós temos no nosso plano de governo esse projeto, Maternidade de Novos Negócios, que é pegar esse empresário, esse pequeno empresário que tem vontade de empreender, que tem desejo de empreender, pegar ele, um espaço doado pela prefeitura, nós vamos levar esse pequeno empreendedor para lá, levar ele, e lá nós vamos ajudar ele, dar suporte jurídico, financeiro, e deixar ele ali empreendendo até ele conseguir caminhar com as próprias pernas dele. E aí, quando ele conseguir, ele vai atuar no lugar que ele desejar, ele vai para onde ele quiser. Então, com isso, e aí depois dando oportunidade para outros virem, né, fazer parte desse projeto. Com isso, nós vamos estar gerando emprego, né? Porque automaticamente esses pequenos empreendedores vão crescendo, conforme eles vão crescendo, eles vão abrindo portas de emprego para demais pessoas que vão chegar para trabalhar e precisar de emprego. Obrigado, candidata. A senhora tem aí 50 segundos para as considerações finais ao telespectador. Então, gente, eu quero dizer para você aí, eleitor, que é o que eu gosto de gente, eu gosto de falar com gente. Quero dizer para você, quero pedir para você com muito carinho, a irmã Darchiani só tem a sua ajuda. Carlos Cabral só tem a sua ajuda. Nós somos a dupla humana, aquela que olha para o lado da pessoa menos favorecida, também, independente de classe social, nós abraçamos. E a gente precisa de você, nós não temos muitos recursos. Eu quero pedir para você que para você viver a melhor gestão que Rio Verde já teve, a opção certa é Carlos Cabral e vice-irmã Darchiani. 5 segundos. Eu quero pedir para você no dia 6 de outubro, não tem outra opção, vote 40, vote Carlos Cabral e irmã Darchiani para lutar por você que precisa ser visto na sociedade. Obrigado, irmã Darchiani, candidata da chapa de Carlos Cabral, do PSB, à Prefeitura de Rio Verde. Muito obrigado pela participação. Assim a gente encerra a nossa série de sabatina. Quero agradecer aqui ao doutor Antônio de Las Cuevas pela participação. Boa tarde, doutor. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Rômulo, o CODERV se encontra de portas abertas para receber a sociedade. Aos eleitores eu manifesto o meu pedido que vão até as urnas. É muito importante a participação
de todos vocês neste pleito. É um cargo de extrema importância para a nossa cidade e que, diante de tantos desafios que nós teremos vindo do Congresso Nacional, reforma tributária, é muito importante que nós selecionamos muito bem os nossos gestores. Muito obrigado pela participação, me sinto honrado de estar aqui na presença de todos vocês. Inclusive, Jean. Obrigado, doutor Antônio de las Cuevas. Quero agradecer também ao professor Jean Pinho, agradecer o pessoal lá do Hora do Rush 96 FM, todos os dias acompanham lá, fazem um grande trabalho, e o professor Jean Pinho com o seu grande talento, grande conhecimento em todas as áreas, né? Ontem foi palestrante lá na Sudoespo e hoje nós tivemos a honra de tê-lo aqui com a gente nessa sabatina. Obrigado, professor. Eu que agradeço a Band, a TV Sucesso, agradeço Rômulo, obrigado pelo convite. Eu só tenho um desejo, que todo esse processo da eleição culmine no melhor para Rio Verde. Eu acho que é isso que todos nós queremos, a gente adora. Eu não sou nascido em Rio Verde, mas estou aqui desde 97. Me entendo como um cidadão rioverdense, tenho uma filha que nasceu aqui. Eu espero que, independente daquele que vá, aquele que for, faça o melhor para a nossa cidade. Com certeza. E além de não se ausentar das urnas, eu acredito que você que está aí do outro lado da tela tem 1000 motivos para analisar 5 situações, são 5 chapas, e escolher quem pode ser o melhor prefeito para Rio Verde para o ano que vem. Votar nulo e votar branco é o mesmo que você se omitir de uma decisão e não ter margem nenhuma para poder questionar ou reclamar depois. E infelizmente, na maioria das vezes, são esses que nos mandam mensagem questionando. Tá bom isso, mas tá ruim aquilo. Em todos os atos, seja a nível federal, estadual ou municipal. Não se omita e não se esconda. Vá à urna e defina o seu voto. Não por quem vai te dar mais ou te oferecer alguma coisa em troca, mas quem realmente possa ter te convencido que tem as melhores ideias e que possa fazer o melhor trabalho também, caso seja eleito. Nós queremos agradecer também ao Dr. Eduardo Lobo, presidente da CIV, ao professor Camilo Barbosa, ao Dr. Gilson César, ao Bruno Marques, da página Trocando em Miúdos, ao presidente do CODEV, Ângelo Landim, ao Jairo Moreira, da Rádio Clube, à doutora Ana Paula, da CIV, ao Rogério Cabral, lá da Rádio Rio Verde FM, ao doutor Antônio de las Cuevas, que está aqui com a gente hoje do CODEV, e também o professor Jean Pinho, que também é lá da Rádio 96 FM, que nos ajudaram aí a fazer essas sabatinas com os candidatos a vice, Lucivaldo Medeiros, Walter Bailão Júnior, Thomas Pagotto, Adna Silveira e hoje com a irmã Darkiane. TV Sucesso Band nas eleições 2024. Nós vamos para um rápido intervalo e depois do intervalo a gente vai trazer as informações dos bastidores do debate da TV Sucesso Band na quarta-feira, na abertura da Sudoespo, com os candidatos à Prefeitura de Rio Verde. A reportagem completa a gente mostra daqui a pouco, depois do intervalo, que é rapidinho. É olho no olho, jornalismo verdade feito para você, por você e com você.